Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nas alturas verdes de colinas de Vermont, onde as estradas serpenteiam entre pinheiros centenários e a névoa matinal envolve as casas como um véu misterioso, erguia-se uma mansão imponente com colunas brancas e persianas escuras. Um majestoso edifício em estilo colonial que parecia saído de um antigo romance sulista, mas por dentro, tudo era vidro, aço polido e mármore frio. Alexandre Whitmore, seu dono, era um dos homens mais poderosos da costa leste. Com apenas 38 anos, Alexander havia conquistado tudo: o mundo da tecnologia, os mercados financeiros, o Vale do Silício e até mesmo Washington, que ouvia atentamente todos os seus conselhos. Ele não era apenas rico, era influente, temido e admirado. Milhões de usuários em todo o mundo confiavam em seu software de inteligência preditiva, suas plataformas ultrasseguras e suas inovações em robótica médica. Mas por trás dos troféus dourados, das paredes de vidro e dos contratos assinados em helicópteros, Alexander era um homem solitário. Sua esposa, Sarah, morrera 5 anos antes em um trágico acidente de carro enquanto voltava de uma festa beneficente. Desde aquela noite, uma parte de Alexander congelou. Ele nunca falava dela, não demonstrava emoção em público e parecia ter se refugiado atrás de uma armadura de perfeição glacial. Mas todas as noites, no mesmo horário, ele assistia silenciosamente a um vídeo antigo em seu tablet, Sarah rindo em um vestido de verão, dançando descalça com o filho no jardim, com o sol suave nos cabelos. Noé, seu único filho, tinha 3 anos. Hoje, ele tinha 8, mas não falava mais. Após a morte da mãe, ele se fechou lentamente como uma flor que se fecha diante de uma tempestade. Diagnosticado com transtorno do espectro autista, ele evitava contato visual, não suportava sons altos e passava horas alinhando objetos de acordo com códigos invisíveis. Não demonstrava interesse pelos brinquedos caros que seu pai lhe dava, nem pelos educadores especiais que eram trazidos do mundo todo. A mansão imensa, bela, porém silenciosa, funcionava como um relógio suíço. Tudo em seu devido lugar, cada minuto otimizado. Uma governanta, 3 cozinheiros, 2 mordomos, um exército de jardineiros e equipe médica. E no entanto, apesar do luxo, apesar da ordem, faltava uma coisa essencial. A vida não havia risos infantis, nem vozes altas, nem cheiro de bolo quente. Apenas silêncios elegantes e o som controlado de passos no chão polido. E então um dia, quase por acidente, uma nova empregada foi contratado. O anterior adoeceu e a substituta inicialmente planejada não chegou. Por falta de tempo, a governanta Sra. Dorsey aceitou o perfil de um certo Elena Moore, recomendado por um antigo colega. Quando ela apareceu pela primeira vez, vestida de forma simples, com o cabelo preso em um coque bagunçado, ninguém prestou muita atenção. Ela não tinha o pedigree típico de uma empregada doméstica. Falava pouco, mantinha o olhar baixo e simplesmente perguntava onde poderia começar a trabalhar. Mas o que Alexandre ainda não sabia, o que ninguém sabia, era que a chegada silenciosa desta mulher mudaria para sempre o destino fixo desta mansão. Elena Moore tinha aquela beleza discreta que só se nota depois de um segundo olhar. Ela se aproximava dos 30 e poucos anos com traços finos, mas marcados pelo tempo, não o tempo cronológico, mas o de feridas invisíveis. Seus cabelos castanhos, que ela quase sempre prendia num coque simples, às vezes deixavam soltos alguns fios soltos que ela nem se dava mais ao trabalho de recolocar no lugar. Seus olhos castanhos, de uma doçura perturbadora, carregavam uma luz opaca, como a de um teatro deserto após a última apresentação. Ao atravessar os portões da mansão Whitmore pela primeira vez, ela caminhou com a descrição de um suspiro. Sem joias, sem perfume, sem glamour desnecessário. Apenas uma mala de lona, um par de sapatos gastos e uma postura ereta, quase militar. Alexander a vira apenas brevemente, durante uma rápida entrevista em que seu olhar estava em outro lugar, fixo na tela de seu tablet. Ele apenas assentiu antes de entregá-la à senhora Dorsey, a governanta de comportamento severo, mas de coração justo, que havia sido seduzida pela calma e pontualidade da jovem. Mas por trás dessa fachada de normalidade escondia-se um passado que ninguém naquela casa suspeitava. Elena Moore foi uma estrela. Aos 22 anos, ela dançava nos palcos mais prestigiados do Nova York, aplaudida pela crítica, cortejada por diretores, admirada por sua graça magnética e técnica de tirar o fôlego. A dança não era apenas uma arte para ela, era uma linguagem, um sopro, uma forma de oração. Seus movimentos falavam onde as palavras falhavam. Filha de mãe pianista e pai discreto operário,
Ela cresceu entre melodias clássicas e os sons da rua, moldando um estilo único, cru e elegante, instintivo e disciplinado. Mas numa noite de outono, tudo foi destruído. Em um show esgotado no centro Lincoln ao executar um salto complexo, Helena caiu. Uma aterrissagem ruim. Um joelho torcido em um ângulo impossível. Gritos, uma cortina aberta, meses no hospital. Falava-se em cirurgia, reabilitação, um possível retorno. Mas em seu coração, algo muito pior do que ligamentos havia se rompido, a certeza de que ela ainda podia voar. Algumas semanas depois, enquanto ela ainda tentava recuperar o uso total da perna, outro golpe ainda mais cruel atingiu sua vida. A morte trágica de sua irmã mais nova, Marissa, morta em um tiroteio sem sentido no metrô do Brooklyn. Marissa, sua confidente, sua sósia, aquela que sempre a apoiava nos bastidores com um sorriso, não existia mais. Esse foi o ponto de virada. Helena parou de dançar, quase não falava mais. Afastou-se do palco, dos amigos, dos antigos professores, das salas de ensaio. Vendeu tudo que lhe lembrava dança, suas sapatilhas de ponta, seus colantes, seus troféus. Abandonou seu apartamento no Brooklyn e começou a vagar de cidade em cidade, fazendo bicos, buscando silêncio. Não queria mais ser vista. Queria desaparecer com dignidade. Trabalhar como camareira em casas luxuosas permitia-lhe permanecer nas sombras, ouvir os passos dos outros, esquecer-se de si mesma. Vivia assim havia 3 anos, sempre discreta, sempre eficiente e, acima de tudo, invisível. Nunca falava do seu passado. Ninguém jamais vira a cicatriz em seu joelho direito, nem notara a estranha graça com que descia as escadas, um vestígio de sua dançarina que ela não conseguia apagar completamente. Mas o que nem Helena nem a família Whitmore sabiam ainda era que a música que ela julgava morta, em breve ressoaria novamente. Não em um palco, não em um teatro, mas em um lugar muito mais inesperado, o coração de um garotinho trancado em silêncio. E talvez até mesmo nos recessos esquecidos de sua própria alma. E manhã chuvosa os céus de Vermont Hills pareciam chorar por uma tristeza antiga. Nuvens cinzentas e pesadas banhavam a mansão Whitmore com uma luz pálida, quase azul, como um véu sobre um sonho esquecido. Trovões ribombavam suavemente ao longe, e a chuva batia nas janelas com um ritmo constante, quase hipnótico. Helena, fiel à sua rotina, aspirou a ampla sala de estar. O mármore frio sob seus pés, as colunas brancas, as estantes repletas de livros fechados, as imensas pinturas abstratas penduradas com rigor, mas sem alma. Tudo exalava perfeição. Mas uma perfeição congelada, gélida. De repente, neste cenário de silêncio controlado, ela ouviu Noé. Sentado de pernas cruzadas no tapete persa perto da janela, o menino olhava fixamente para um objeto esquecido da vida cotidiana, um velho toca-discos de mogno, jogado num canto da sala coberto de poeira e desuso. Ninguém o usava. Nem mesmo Alexander, que não acreditava mais no poder da música desde a morte da esposa. Noah não estava fazendo nada. Ele não estava tocando no dispositivo. Ele estava olhando, simplesmente, intensamente, como se esta máquina silenciosa contivesse algo sagrado. Talvez uma lembrança. Helena, intrigada, desligou delicadamente o aspirador de pó. Sentiu o próprio coração desacelerar. Havia uma tensão frágil no ar, como a de um fio suspenso entre duas almas solitárias. Sem uma palavra, ela se aproximou lentamente com a delicadeza de um gato com medo de assustar um pássaro. Noah não se moveu. Também não desviou o olhar. Parecia esperar por. Ela abriu o compartimento inferior do armário. Seus dedos roçaram nos discos de vinil guardados ali como tesouros esquecidos. Ela tirou um, meio coberto de teias de aranha, Duke Ellington, a banda Blanton Webster, um disco amarelado pelo tempo, mas intacto. Ela o colocou no toca-discos. Um pequeno rangido, um estalo. Então, uma nota. Um piano suave e elegante. Um contrabaixo tímido. E a voz quente do jazz. Duke Ellington encheu a sala. Não violentamente. Não como um intruso. Como o sussurro de uma alma. Uma brisa em um museu. E então, Helena se mudou. Ela achava que estava sozinha, lá no fundo. Não fisicamente sozinha, sabia que Noah estava lá. Mas sozinha como uma mulher dançando para si mesma. Para sobreviver. Para encontrar um eco do que ela havia sido. Ela não exagerou. Sem piruetas, sem aberturas. Apenas gesto simples, ampla e flexível como folhas levadas pelo vento. Uma mão se erguendo, um busto se inclinando, um pé deslizando. Cada movimento parecia dizer uma frase sem palavras. Como se seu corpo contasse uma história que só a alma pudesse entender. E foi então que ela ouviu. Noé olhou para ela. Mas não como uma criança olha para um adulto.
Não como alguém olha para um estranho. Ele olhou para ela realmente com uma intensidade quase dolorosa. Seus olhos, grandes e claros, transbordavam uma luz que ela nunca vira nele. Não era surpresa nem medo. Era algo mais profundo, mais antigo. Como se ele reconhecesse alguma coisa. Como se, pela primeira vez em muito tempo, alguém tinha falado sua língua. Eles não disseram nada. Não havia palavras. Apenas aquele pedaço de jazz, aquele sopro de movimento e aquele olhar suspenso. Então o disco parou. E Helena, sem dizer uma palavra, voltou ao trabalho. Mas na manhã seguinte, quando a chuva deu lugar a um sol tímido, Noé estava lá ao mesmo tempo. Sentado. De pernas cruzadas. Esperando. Helena sentiu o coração afundar. Sem hesitar, foi até o toca-discos, limpou o vinil e começou a tocar novamente. Desta vez, enquanto ela lentamente levantava o braço em um gesto circular, Noé também criou o seu. Timidamente. Quase imperceptivelmente. Mas ele imitou seu movimento. Foi como uma faísca no escuro. Um diálogo sem palavras. Uma resposta. Foi para Helena o momento de dança mais lindo da sua vida. E para Noé, pela primeira vez em anos, ele se sentiu ouvido, compreendido. Não por palavras, mas por algo mais antigo, mais real, a linguagem do corpo, do coração, da música. Naquela noite, Alexandre Whitmore voltou para a mansão mais cedo do que o esperado. Seu voo de volta de Boston havia sido antecipado devido às condições climáticas, e ele não havia avisado ninguém. Adorava aqueles raros momentos de silêncio sozinho, quando entrava pela grande porta da frente e apenas o eco de seus passos respondia à sua presença. Ele tirou o paletó, passou a mão pelos cabelos, ainda úmidos da chuva, e se preparou para ir ao escritório, onde uma pilha de arquivos o aguardava. Mas na metade do corredor principal, ele parou. Algo estranho estava flutuando no ar. Risada. Claro, limpo ponto risada de crianças. E não são quaisquer modelos antigos. A risada de Noé. Fazia 5 anos que ele não a ouvia. 5 longos anos de silêncio, terapias, frustrações, diagnósticos, e de repente, essa música inesperada, esse som animado, fresco, quase irreal, quebrou o gelo que se acumulara em seu coração. Ele permaneceu congelado, como se mais um passo pudesse quebrar o encanto. Motivado por alguma emoção desconhecida, ou talvez simplesmente esquecida, ele caminhou até a soleira da porta-salão, e o que ele viu o deixou sem fôlego. A grande sala de estar, normalmente tão fria e organizada, parecia banhada por uma nova luz. Noé estava dançando. Não como as crianças nos vídeos de desenvolvimento que lhe mostraram. Não de acordo com nenhum método ou plano de reabilitação. Não. Ele estava dançando com tudo que uma criança de 8 anos poderia oferecer ao mundo. Desajeitadamente, alegremente, braços no ar, pés descalços no tapete. Bochechas vermelhas e um coração em chamas. Ele girou, riu, caiu e depois se levantou. Ele é vivido. E no centro desta cena mágica, Helena Moore. Ela não disse nada, mas guiou. Com um olhar. Com um gesto. Com um sorriso quase imperceptível. Sua mão se ergueu e Noah a imitou. Ela girou suavemente e Noah a seguiu, embriagado de liberdade. A música, uma melodia suave com toques de piano e saxofone, envolvia o ambiente como um casulo. Alexandre não se moveu. Ele ficou ali nas sombras, incapaz de interromper aquela cena que estava destruindo todas as suas certezas. O homem racional, estratégico, o especialista em soluções numéricas, tratamentos clínicos, especialistas renomados, ele foi confrontado com uma verdade brutal. A cura nem sempre vem da ciência. Às vezes, vem do coração, do silêncio, da presença. E esta mulher, que ele só tinha visto como uma funcionária discreta, quase invisível na maquinaria bem oleada da sua vida diária, ela estava em vias de salvar seu filho. Sem protocolo. Sem arrogância. Sem promessas. Naquela noite, Alexander não desceu para jantar. Trancou-se no escritório, acendeu a luminária de leitura e passou um tempão em frente à tela do computador. Ele precisava entender. Saber quem ela realmente era. Uma busca rápida. Nome, Helena Moore. Residência anterior, Brooklyn, Nova York. Então, uma pista. Ele cavou. Fundo. Muito fundo. E de repente, as peças do quebra-cabeça apareceram. Dos arquivos do New York Times, mostrar avaliações. Uma estrela nata. Helena Moore eletriza o palco do Lincoln Center com rara intensidade. Um gesto como um poema. Uma presença de cortar o coração. Vídeos. Trechos de apresentações. Na tela, ela voava. Ela era fogo, luz, dor, renascimento. Ele a viu cair de joelhos no palco, chorando, em uma coreografia intitulada Cinzas e Ecos, uma obra inspirada pela perda de sua irmã, ele entendeu mais tarde. Mas então nada mais.
Nada de encontros. Nada de aparições. Silêncio. E agora, lá estava ela. Na mansão dele. Na vida dele. Perto do filho. Alexander fechou o computador silenciosamente. Ficou sentado no escuro, sem conseguir dormir. Não era medo. Nem dúvida. Era outra coisa. Uma forma de humildade. Talvez até de gratidão. Ele não disse nada no dia seguinte. Nem no outro. Ele observou. Ouviu. Esperou. Algo nele, pela primeira vez em muito tempo, começou a se mover também. Uma semana depois, Alexander convidou Helena para seu escritório. Ele queria entender. Queria saber por que uma mulher com tanto talento, tanta graça, agora passava os dias trocando lençóis e lavando janelas. Helena, hesitante a princípio, finalmente se abriu. Sua voz, muitas vezes contida, falhou várias vezes. Ela falou da irmã, da dor, da lesão no quadril que a impedia de dançar como antes. Mas também falou de Noah, daquele vínculo invisível, daquela música silenciosa que sentirá dentro dele. Alexander compreendeu então que não se tratava de uma coincidência, que o encontro entre seu filho e Helena tinha uma dimensão quase mística. Ele lhe ofereceu um novo cargo, tornar-se diretora de um centro de arteterapia que ele financiaria em homenagem à sua falecida esposa, Sarah, que também era apaixonada por dança. 6 meses depois, as paredes de um antigo teatro no centro da cidade estavam voltando à vida. Antes abandonado, coberto de grafite e corroído pela umidade, havia sido cuidadosamente reformado sem excessos, mas com a preocupação de preservar a alma. O piso de parquete desgastado havia sido lixado, os lustres restaurados, e nas cortinas vermelhas recém-colocadas, um nome estava bordado em letras douradas. A graça de Sarah em homenagem à mãe de Noah, uma dançarina amadora e mulher de um grande coração. Este centro não era um hospital, nem uma escola comum. Foi um santuário de expressão, um lugar onde a diferença era celebrada. Um lugar onde as crianças falavam com as mãos, os pés, os olhos. Onde os silêncios tinham tanto valor quanto as palavras. E na sua cabeça, Helena Moore tornou-se diretor artístico. Ela havia trocado o uniforme de empregada por roupas de linho, lenços amarrados nos pulsos e um sorriso discreto, mas constante. Ela havia redescoberto o gesto, a liberdade e, acima de tudo, o significado. Todos os dias crianças passavam pelas portas do centro, algumas com autismo, outras com deficiências ou simplesmente castigadas pela vida. Eles pintaram, cantaram, dançaram. Eles inventaram mundos. Eles se curaram à sua maneira. Noé vinha quase todos os dias. Ele ainda não falava ou falava muito raramente. Mas não era mais um silêncio vazio. Era um silêncio habitado. Um silêncio que ele compartilhava com os outros, no qual dançava com as mãos, os olhos e o coração. Agora ele ria com frequência. Ele se conectou com outros. Ele criou. E Alexandre Whitmore, ele também não era mais o mesmo homem. Aquele que no passado jurava apenas por números, por soluções mensuráveis, aprenderá a apreciar o invisível, um sorriso furtivo, um gesto terno, um progresso incalculável. Ele vinha com frequência, sentado num canto da sala grande, espectador discreto e surpreso. Ele não estava lá como doador, nem como um homem influente. Ele veio como pai, como homem. E cada vez que seu olhar encontrava o de Helena, um fio invisível os conectava. Um fio feito de respeito, de admiração, desse sentimento que ainda não diz o seu nome, mas que aos poucos vai criando raízes. Uma ternura silenciosa. O tempo passou. 2 anos o centro cresceu. Acolhia novas crianças, artistas voluntários e famílias de longe. Sarah's Grace passou a ser conhecida como um lugar milagroso, benevolente, humano. Então veio a gala de caridade do centro. Uma noite organizada para arrecadar fundos, mas acima de tudo para celebrar o que havia sido conquistado. O antigo teatro brilhava como em seu auge. Os pais estavam lá, os doadores também. Alexander, elegante mas sóbrio, sentou-se na primeira fila. Ao lado dele, Helena, radiante apesar do nervosismo. A luz se apagou. E no halo dos holofotes, Noé apareceu. Ele não era mais um garotinho retraído. Ele usava um terno cinza claro, com um lenço azul amarrado na cintura, uma referência aos gestos de Helena. Ele não estava sozinho. Um pequeno grupo de crianças o acompanhava, e todas começaram a dançar, com uma graça frágil e sublime. Cada movimento contava uma história. Medo, solidão, encontro, abertura. E amor. Então a música parou. Um silêncio suspenso. E Noah caminhou sozinho até o microfone. Ele hesitou, respirou. Então, com uma voz suave, um pouco rouca mas clara, ele diz: "Obrigada, mãe Sarah. Obrigada, Helena. Obrigada, pai." Uma respiração percorreu a sala. E como uma maré, as lágrimas vieram.
dos espectadores, das famílias, dos artistas. E Alexandre. Ele, o Homem de Aço, não tinha mais vergonha de ter um coração trêmulo. Ele se levantou, lentamente, atravessou o palco, alcançou o filho e o abraçou gentilmente. Então ele estendeu a mão para Helena, que havia ficado um pouco atrás. No início, seus dedos roçaram um no outro, hesitantes. Então eles se agarraram um ao outro. E naquele simples gesto, havia tudo que as palavras não poderiam dizer: reconhecimento, conexão, reparo. O que ele não sabia, naquele dia em que a pegou dançando na sala de estar com o filho, era que ela não iria apenas ajudar Noah. Ela estava indo salvar uma família, devolvendo um futuro, e trazer o amor de volta à vida.